Isaías, capítulo de número 54, de 6 a 10. Nós voltamos então ao livro do profeta Isaías. Nós estamos até próximo do fim já, né? Vai ser uma bênção, assim. Quer dizer, a gente vai ficar com saudade, obviamente, de Isaías, quando nós terminarmos. Mas quando nós terminarmos, se Deus quiser, a gente vai ficar muito feliz, porque a gente estudou todo o livro do profeta Isaías, né? É os seus 66 capítulos, se Deus permitir, né? Nós estamos caminhando para o final. Então, 54, capítulo 54, de 6 a 10. Eu vou ler aqui para os irmãos. E aí os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Olha o que Deus diz aí, então, em sua palavra. A partir do versículo 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a minha aliança, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então esse é o texto, e nós passamos aqui então a exposição desse texto, e nós começamos com a lembrança, queridos irmãos, do grande tema que tem nos conduzido nessa sessão aqui, olha. Nós ainda estamos, né, nessa sessão 49:1 até 55:13. Nós temos o 54. Então nós estamos próximos aí do fim dessa sessão. Só que nós estamos nela ainda. E o tema dessa sessão é a grande libertação. É promovida lá pelo servo de Yahvé, que a gente passou por ele no capítulo 53. A gente viu, lembra? O servo de Yahvé que sofre no lugar do povo, que é desprezado, que é rejeitado pelos homens, mas é porque ele está levando sobre ele os pecados do povo de Deus, pelos pecadores ele está intercedendo. Então, a grande libertação que Deus opera é através do seu servo, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí, então, a introdução a esse trecho de hoje é a seguinte: Deus chama agora seu povo de volta para viver a sua aliança. O povo de Deus é retratado no texto, mas em outros lugares de Isaías também, como veremos, como uma esposa que estava alienada de seu marido e vivia em pecado. Lá em Isaías 50, versículo de número 1 a 3, lá diz que Israel, o povo de Deus, é como uma mulher, uma esposa, que não quer saber mais de seu marido, que não quer mais viver na aliança do seu casamento. Essa mulher não considera mais o marido dela. E é culpa da mulher, não é culpa do marido, não. No caso ali de Deus, não é culpa do marido, é culpa da mulher. A mulher é uma mulher má. A esposa é uma esposa infiel. O marido não tem, o marido é um marido bom. É porque às vezes, né, a esposa, ela age mal porque o marido age mal. É claro que ela é culpada também, né? Ninguém deve agir mal só porque o outro age mal. Lembra? Vence o mal com o bem. Então ninguém diga assim: eu fiz mal porque ele me fez mal. Não. Vence o mal com o bem. Se o marido trata mal, esposa, respeite o marido. Se a esposa não respeita o marido ame a sua esposa. Mesmo assim, mesmo se ela te respeitar, ame-a. E a esposa, respeite o marido mesmo se ele te amar. Porque você faz ao Senhor, e do Senhor você receberá a recompensa. Ok? Então ninguém tem como justificativa fazer o mal porque o outro faz o mal. Nós vamos chamados a fazer o bem. Ok? Mas no caso ali de Yahvé é um bom marido, ninguém tem dúvida disso. O Senhor é o marido perfeito. Só que a esposa é uma má esposa. O povo de Deus se alienou do marido. Então o Senhor a chamava, mas ela não lhe dava ouvidos. Ok? Ela não queria viver na aliança do Senhor, ainda que o Senhor tivesse desposado ela como esposa. Quando é que Deus casou-se com Israel? Quando é que Deus se casou com Israel? Perfeito.
Quando em Abraão, Deus chamou Abraão para ter uma aliança com ele, a gente vai até ver isso em Gênesis 15, até a aliança remete a casamento, né? Deus fez um pacto com Abraão e os seus descendentes, que é Israel. Então Deus casou com aquele povo. Só que agora aquele povo, como uma esposa rebelde, não quer mais viver naquele casamento, ok? Só que agora aqui, você vê Deus chamando de volta a esposa. E falando, ó, eu te amo com amor que perdura, minha aliança que não acaba, e você será minha esposa. E nós vamos entender por que Deus agora faz esse convite novamente, e Israel vai ouvir esse convite. Nós vamos entender por quê. Mas aí veja, o Senhor a chamava então anteriormente, mas ela não lhe dava ouvidos. Então, passou a fazer parte da obra do servo, que a gente viu lá no capítulo 53, restaurar Jacó. Restaurar a esposa, lembra? Porque Jacó, que é Israel, que é tratada como uma esposa, que né, é mencionada ali como se fosse uma esposa. Uma vez terminada a sua obra, tendo o servo recebido a punição no lugar do povo do Senhor, a esposa redimida é chamada de volta à aliança de paz com o Senhor. É interessante aqui, Irineia e João, querido, diácono João, é interessante que agora a esposa pode voltar ao seu marido porque o servo de Yahvé acertou o relacionamento. Havia um relacionamento quebrado, certo? Entre Yahvé e a sua esposa, entre Deus e o seu povo. E o seu povo não queria saber de Yahvé e vivia em pecado. E Yahvé tinha que agora condenar esse povo, punir esse povo. Por conta do quê? Por conta dos pecados dele. Só que Deus ama o povo dele. Deus não quer destruir o povo dele. O que Deus vai fazer então? Deus vai pegar os pecados do povo dele e colocar sobre quem? Sobre Jesus, sobre o servo dele. É isso que está acontecendo no capítulo 53. Agora no capítulo 54, Deus pode voltar a relacionar com a esposa dele. Por quê? Porque a ira dele, que deveria cair sobre o povo, foi satisfeita no servo. É como se fosse uma forma mais detalhada do casamento de Oséias e Gomer. Eu vou citar isso aqui. Perfeito. Você adiantou bem. Porque a gente vai chegar lá e é claro que o casamento de Gomer, de Oséias, melhor dizendo, com Gomer, a prostituta, é um drama do relacionamento de Deus com o seu povo. Legal. Então você já percebeu muito bem. Isso mostra que a Bíblia é uma história só, né? Você está pegando um profeta, que é Oséias, ligando a Isaías, é o mesmo contexto. Perfeito. Mas é a mesma história. Bom, aqui eu coloquei um 17, porque é o tema, esse texto de hoje, é um tema que está dentro desse grande tema aqui de 1 a 17, tá? Um convite a cantar, Deus fala que seu povo pode celebrar a segurança, a paz e a retidão. Por quê, irmãos? Porque a partir do capítulo 54, Deus convida o seu povo a se regozijar, a cantar, porque agora ele terá segurança, paz e retidão. O que aconteceu no capítulo 53? O que aconteceu lá? Podem falar. O que aconteceu lá, no 53? Quem que é o personagem do 53? É o servo sofredor. O que aconteceu lá? O servo sofredor, através da sua obra de sacrificial, vicária, satisfez a ira de Deus e agora Deus pode convidar o seu povo para celebrar. Agora o seu povo vai ter segurança, paz e retidão, ainda que esse povo não merecesse, mas porque Jesus, o servo, satisfez a ira de Deus. E agora Deus pode se relacionar com o seu povo. Ok? Por isso que o capítulo 54 começa com Deus convidando o seu povo para regozijar, celebrar, prometendo a esse povo segurança, paz, retidão, porque o servo fez toda a obra. Por isso que está lá no 53 e agora no 54 vem as bênçãos da obra que o servo fez lá no 53. Legal? Deu para entender aí? Valéria? Vamos lá. A nossa estrutura do texto é essa aqui, do texto de 6 a 10. Um casamento restaurado, 3 certezas restabelecidas para a noiva, melhor, para a esposa. Deus, com a sua compaixão, conquista o abandono. A esposa tinha sido abandonada por causa dos erros dela, mas Deus, compassivo, atrás de volta. O amor de Deus supera a ira dele. É verdade que ele se irou momentaneamente com a esposa, mas o amor dele é maior. E o juramento divino termina em ira. Nós vamos ver isso. Deus pode jurar a esposa agora que ela será feliz para sempre com ele, porque antes ele se irou com o servo. A ira que deveria cair sobre a esposa adúltera caiu sobre o servo.
Então, o juramento de Deus termina com ira. A gente vai entender isso. E, por fim, a eterna aliança. A aliança tem ideia de casamento, né? Ó, casamento, aliança. A eterna aliança de amor e paz. Agora, a noiva que foi restaurada no seu relacionamento com o seu esposo, né? Noiva não, né? Que no caso já é esposa. A esposa que foi restaurada ao seu relacionamento com o seu marido, agora viverá uma eterna aliança de amor e paz. Com essas certezas aqui, ó, reestabelecidas. Compaixão, amor e o juramento que Deus jamais se irá novamente contra o seu povo. Tá bom? Vamos ver isso então. Primeiro, o casamento restaurado. Olha aí o versículo 6. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. A ideia, a palavra aí, né, o termo de ligação, porque, a cláusula aí de ligação, porque, liga esse trecho de 6 a 10 ao trecho anterior, certo? Está dando motivo, porque está ligando o que vai ser dito agora com o que foi dito anteriormente. E essa ligação tem a ver porque no trecho 6:10, Israel é tratado como uma esposa que tinha sido abandonada por causa dos seus pecados, mas agora Deus quer chamá-la de volta para viver o seu casamento. Ok? E por que está ligado? Porque 1:5, Deus se apresenta como marido. Olha aí o versículo 5. Porque o teu Criador é o teu... Olha aí. Versículo 5, tá lendo? Ele é o quê? Marido. Ok? Então tem ligação. O que a gente está vendo agora em 6:10 tem ligação com o 5. Porque Deus se apresentou lá como marido. Então Israel é a esposa. Mas essa esposa, quando ela se casou, ela era feliz. Quando ela foi desposada, ela tinha muita expectativa. Não é assim? De fato? Quando nós nos casamos? Então, ela tinha muitas expectativas. Tanto que a ideia aí de expectativa é como a mulher da tua mocidade, está no texto aí. No finalzinho do versículo está aí. Como a mulher da mocidade. Como é a mulher da mocidade? Ela é cheia de expectativa. Então, ela está sendo desposada, os olhos dela brilham, ela imagina um casamento feliz, certo? Só que por causa dos pecados dela mesma, o que aconteceu? Ela se tornou uma mulher desamparada e de espírito abatido. E, por fim, ela fora repudiada. Então, nós temos 2 quadros aqui no mesmo versículo. Uma mulher da mocidade que está prestes a se casar e uma mulher que, dentro desse casamento, começa a viver em pecado e viver alheia ao seu marido, e por isso ela começa a viver abatida, desamparada, e o marido decide momentaneamente abandoná-la. Ok? Por causa dela. O marido é bom, só que ela é uma mulher rebelde, é uma mulher infiel. Ok? Então a ideia aqui, irmãos, é que os olhos sorridentes dessa mulher no início, dessa jovem desposada, se tornam ou se convertem em olhos amargos, pelos sonhos interrompidos e esperanças dispersas. A noiva foi rejeitada e a culpa é dela. Ok? Olha só, Jeremias. Abram aí, por favor. Não percam Isaías, não. Mas abram em Jeremias, o próximo livro. Só ir para frente aí, por favor, meu irmão, querido, minha irmã. Jeremias 2. Olha como isso é verdade. Da boca agora do profeta Jeremias. A culpa é da esposa, não é do marido que é Yahvé, não. Tá? Olha aí, olha aí. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo... vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-te de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. A ideia é, eu me lembro como, quando eu casei com vocês, como vocês me amavam, como vocês me seguiam, como vocês dependiam de mim. Isso aqui talvez seja uma referência, por exemplo, ao Êxodo. Como vocês me seguiam no deserto. Uma esposa que confia no marido. O marido está conduzindo ela na dificuldade e ela segue. Então Deus está dizendo, eu me lembro quando você era jovem. Quando você me amava. Quando você estava comigo. E aí diz mais, olha só. Então Israel era... Está vendo que Israel era esposa? No caso aqui a noiva.
Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Agora veja o versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor ao caso de Jacó, tantas vezes a casa de Israel, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, que é a geração que começou a trair ao Senhor, né, como eles agora estavam fazendo, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Aí continua o texto. Eu vou parar aqui. Tá vendo? Deus diz assim: vocês eram uma boa esposa. Eu me lembro quando vocês me seguiam, quando vocês eram minha noiva. Aí Deus perguntou assim: que injustiça vocês acharam em mim, o noivo, o marido, para que vocês fossem a outros ídolos? Então a culpa é de quem? A culpa é da esposa. A culpa é de Israel. Eles é que abandonaram o bom marido. Deus sempre foi um bom marido. Lembra do deserto? O que Deus deixou faltar no deserto para eles? O bom marido não é assim? Ele supre a casa dele, ele trabalha pela casa dele, ele adorna a esposa, ele cuida da esposa, alimenta a esposa, como Paulo vai dizer, né? Quando Paulo vai dizer, né, que o marido deve amar a esposa sendo da mesma carne, né? E aí Paulo diz: como é que vocês fazem com a própria carne? Vocês alimentam a própria carne, vocês cuidam dela, o próprio corpo de vocês. Por isso, o marido ame a sua esposa, alimentando, cuidando dela, porque vocês são um só. É a própria carne. Então essa é a ideia. Então Deus cuidava da esposa e tudo mais, mas Israel se voltou contra ele. Então veja, Jeremias está falando a mesma língua de Isaías. Está mostrando que Israel foi uma péssima esposa. Certo? Mas Deus agora chama de volta essa péssima esposa. Essa esposa pecadora como nós somos. Certo? Nós não somos a esposa ideal do Cordeiro. Nós estamos sendo ainda lavadas, adornadas, preparadas para o casamento. Mas ainda há muita feiura a ser corrigida em nós ainda. Mas mesmo assim o marido nos ama. O noivo nos ama, ele nos quer, mesmo assim. E ele está trabalhando em nós, está nos embelezando para bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro. É isso que está acontecendo. Aconteceu com Israel. Apesar da feiura de Israel, da infidelidade, da alienação dela, Deus ama aquele povo e não vai abandonar ele. Quando eu falo Israel aqui, não é Israel étnico, não. É Israel verdadeiro. Israel circuncidado no coração. É desse povo que Deus está... Lembra disso. É desse povo circuncidado no coração, aqueles que são realmente Deus, embora pecadores, como todos são. É desse que Deus está falando. Esse Deus não abandonará. Ele amará apesar dos pesares, dos pecados, das dificuldades, das quedas. Deus não desiste da sua noiva, da sua esposa. E aí, Anésio falou de Oséias, e aí entrou Oséias, né? Abram lá em Oséias 3:1. Quem achou pode abrir. Veja como o que está acontecendo aqui é um drama que Oséias vive, né, com a Gomer, que é a sua esposa que virou uma prostituta, né? Olha o que Deus ordena a Oséias depois da mulher dele trair ele várias vezes. Olha o que Deus ordena. Oséias 3:1. Disse o Senhor: vai outra vez, chama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem burros e pássaros. Perfeito. Esse versículo aqui é famoso, né? Vocês lembram daquele Fantástico lá, né? Esse versículo aqui é famoso, né? É porque tá brincando aqui? É porque teve uma reportagem há muitos anos, quando eu ainda via Globo. Muitos anos. Que mostrou um pastor de uma igreja pentecostal que tinha adulterado com a mulher de um dos membros da igreja dele. Aí foi fazer uma reportagem com esse pastor dizendo: por que você fez isso? Aí foi porque Deus mandou. Deus mandou você adulterar com a mulher do membro da sua igreja? Mandou. Onde está isso? Aí ele abriu aqui nesse texto, nesse versículo. Aí ele leu no versículo, dizendo lá, disse o Senhor: vai outra vez, amam a mulher amada de seu amigo, ou seja, do membro da sua igreja, e aí ele leu, e adultera. O português faz muita diferença, tá vendo? Tirou o acento. Ele leu, e adultera. Aí o jornalista, não, diz aí, e adúltera. A mulher era adúltera, mas não mandou adulterar. Não é uma ordem, é imperativo. Aí ele, fica sem jeito lá, né? Mas esse versículo aqui é famoso. Como entender bem o versículo faz toda a diferença, né?
Bom, aí, mas diz aí, vamos lá. Disse-me o Senhor, vai outra vez, amo a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, ou seja, quem que é a esposa adúltera? Os filhos de Israel. E o Senhor ainda assim os ama. Então, Oséias, você lembra do o texto, o livro do profeta Oséias, né? Ele tem um drama, né? Porque Deus vai e chama ele, o seu chamado para ser profeta, e fala assim, toma uma mulher, Gomer, e se casa com ela. E aí tem uma divisão entre os teólogos, e aí meu ponto não vou gastar tempo com isso aqui por causa do nosso tempo mesmo, do nosso texto, mas a ideia de que eu concordo com alguns teólogos que creem que a mulher não era adúltera até que Oséias casou-se com ela. Era uma mulher normal, mulher sem ser uma adúltera, e ele casa, e a partir do casamento ela se torna adúltera. Ela começa e aí o drama, vocês lembram do texto, né, do livro do profeta Oséias? O drama ele vai buscar, ele é muito humilhante, né? Ele vai buscar aquela mulher na casa dos amantes dela. Ele traz ela para casa, aí no outro dia ela volta para casa dos amantes. E aí a ideia era fazer com que o povo visse assim, Oséias, você é um bobo, você é um homem sem nenhuma perspectiva de vida, porque como você corre atrás de uma mulher dessa? Aí Oséias diz, pois é isso que vocês fazem com Deus. Então Deus deveria abandonar vocês também. Porque vocês fazem exatamente isso com o Senhor. Vocês são essa mulher que o Senhor ama vocês e vocês se prostituem com falsos deuses. Então a vida do profeta era um drama real da situação espiritual de Israel. E é por isso que Deus ordenou. E veja, Deus não ordenou nada de errado a Oséias. Deus ordenou a Oséias para se casar com mulher. E não é pecado nenhum casar com uma pessoa. A mulher é que se tornou adúltera. E aquilo era um plano de Deus para a dramatização da situação real espiritual de Israel. Mas veja, a ordem é, ama outra vez. Vai, Oséias, ama uma mulher outra vez. Vá de novo buscá-la. Mas ela está com os amantes de... Vá buscá-la, como eu busco o meu povo. Graças a Deus, né? O amor de Deus nos restaura a sua aliança. Ele não nos abandona, ainda que nós o abandonemos. Ele vai atrás de nós. E ele nos fará uma esposa fiel, viu? Porque alguém pode pensar, então quer dizer que eu posso adulterar, que o Senhor sempre vai... Não. O Senhor, você adulterará, eu também, o Senhor nos voltará, nos achará, nos buscará, e nos transformará. E nos fará uma esposa fiel, adornada, bela, perfeita. Porque Ele tem poder para isso. Mas o ponto é, o Senhor não nos abandonará por nossa infidelidade. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele nos amará até o fim. Ele nos transformará. O texto está falando ali. Né? E aí vem as 3 certezas reestabelecidas para aquela esposa que é amada do Senhor, né? Apesar de ser pecadora, né? A primeira certeza restabelecida é que a compaixão de Deus conquista o abandono. Ou seja, a compaixão de Deus faz com que aquela mulher não seja mais abandonada. Então a ideia é essa. Irmãos, veja aí, versículo 7. Alguém lê, por favor. Por breve momento... Deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher. Então, a mulher foi abandonada, Diácono João e meus irmãos, Rosinha, querida, ela foi abandonada, a gente já viu, né? Por que ela foi abandonada? Por causa dos seus próprios pecados, certo? Mas Deus mostra aqui que Ele está ardentemente preocupado com a mulher, certo? Ele diz, olha, com grandes misericórdias eu torno a acolher-te. Então Deus tem, por assim dizer, em seu coração, o mais profundo amor por seu povo, por sua esposa, que é o seu povo verdadeiro, ainda que esse povo seja pecador. Então, a ideia aqui é o seguinte, Deus, ele sente o abandono no qual se colocou o seu povo. Ele sente essas coisas. Ele não é um Deus que não sente o problema, certo? Tanto que a ideia aqui, por breve momento te deixei, mostra que Deus quer disciplinar aquela mulher porque ele está preocupado com ela. Então a ideia de eu te deixei por breve momento é a correção de Deus. Alguns teólogos acreditam que esse abandono de Deus aqui por breve momento foi o cativeiro babilônico. Por breve momento, aquele povo ficou sem o rosto de Deus, como vai falar o próximo versículo, sem o rosto de Deus a favor deles. Mas aquilo não era a palavra final de Deus. Deus voltaria
e os buscaria, e iria redimi-los. Mas Deus se importa com a condição daquela mulher e sabe como tratar aquela mulher quando aquela mulher precisa de correção. Então a ideia aqui é a seguinte, pensem comigo, o que é melhor? Um pai que sabe que seus filhos estão vivendo em pecado e se preocupa com eles e se ira com aquilo que eles estão fazendo, porque aquilo há de destruir a cada um deles, ou um pai que não está nem aí? O que é melhor? Qual é o pai melhor? É o pai que vê que o filho está em pecado e se ira contra aquela situação porque vai desgraçar a vida do filho, ou um pai que... Bom, vocês sabem que o melhor pai é o pai que se ira. É o pai que a comoção dele fala a ele quando vê que os filhos estão se perdendo. É a mesma coisa do marido aqui. O marido deixou-a por breve momento, porque o seu coração se agitou. Ela precisava ser corrigida, porque ele sente isso. E quando você sente, você tem que tomar uma posição. E é o que Deus está fazendo aqui. Certo? Deus estava tratando o seu povo, porque sabia que se não tratasse, seria pior. É por isso que eu digo, seu filho faz algo de errado, tem que tratar com ele. Você deixá-lo como se nada estivesse acontecendo é pior. Então por isso, por breve momento, eu te deixei para tratar com você. Mas com grandes misericórdias, torno a acolher-te. O ponto aqui a ser enfatizado é que é aqui intensificado pelo contraste entre o breve momento em que a esposa foi deixada e a grande compaixão que Deus tem por ela em trazê-la de volta. O contraste é que é importante aqui. O que fala mais? O breve momento de abandono ou a grande misericórdia que não se esquece? É claro que é a grande misericórdia. Então daí a ideia de a compaixão é maior do que o abandono. Deus, ele pode nos entregar por um momento aos nossos pecados, fazendo que nós soframos as consequências dele. Mas a compaixão dele por nós é sempre maior. Ela sempre vai prevalecer. Não quer dizer que eu e você não vamos sofrer implicações de pecado. Deus pode deixar que soframos para que aprendamos, mas ele terá compaixão. E isso é bendito, né? Porque quando nós estamos em pecado e quando nós estamos recebendo a dura punição dos nossos pecados, nós temos esperança ainda de que a grande compaixão de Deus é poderosa para nos restaurar. É por isso que Davi fez aquela oração do Salmo 2, que se não fosse por isso ninguém entenderia. Davi escreve o Salmo 2, o Salmo 3. O Salmo 3, né, como cresceram meus inimigos, grandes são os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. É o Salmo 3. Davi escreve o Salmo 3 dentro do contexto onde Saul está perseguindo ele. Ou melhor, Absalão, filho dele. Absalão. E veja, por que Absalão está perseguindo Davi? Por quê? Em última instância, por quê? Né? Porque Absalão queria tomar o trono do pai. Verdade. Perfeito. Era o que Deus havia dito. Por causa do pecado de Davi, a espada não se apartaria da casa dele. Então, o motivo primeiro era o castigo de Deus, a correção de Deus a Davi. Ele ia ter que ser, ser corrigido pelos pecados dele. Para ele aprender. E isso era por meio de Absalão, que era um homem cobiçoso e queria o trono do pai. Mas o que está acontecendo é que Deus está corrigindo Davi. Está se afastando dele por um momento. Por breve momento, me afastei. Deixei você nas mãos dos seus inimigos. Mesma coisa. Só que com grande misericórdia, diz o texto de Isaías, eu tornei-te a trazer. É baseado nessas grandes misericórdias que Davi escreveu o Salmo 3 e diz assim: Senhor, me livra dos meus adversários. Ou seja, com que moral, com que ousadia Davi ia pedir a Deus para se livrar, para ele, Deus, livrar dos seus inimigos, se os inimigos eram justamente a punição de Deus sobre os pecados de Davi? Se Davi não cresce na misericórdia, Davi nunca iria clamar, porque ele ia entender que ele merece a punição mesmo. Eu não vou a Deus falar, Deus me perdoa, porque é Deus mesmo que está pesando a mão contra mim. Mas Davi acreditava que, embora Deus use da sua ira por breve momento, ele é mais misericordioso do que um Deus irado. E é por isso que Davi foi a Deus e disse a Deus: Senhor, me livra dos meus inimigos. E o Senhor fez isso, porque
destruiu Absalão. Então tá vendo? Na experiência cristã é assim. Nós podemos sofrer pelos nossos pecados, mas se nós clamarmos dentro do sofrimento pelos nossos pecados, Deus terá misericórdia. Ok? Certo? Vamos lá então. O abandono, a conquista, a compaixão melhor, conquista o abandono. O amor supera a ira. Olha o versículo 8 aí. No ímpeto de indignação, diz Deus, escondi de ti a minha face por um momento. Veja que a ideia de um momento é igual o versículo 7, por breve momento, tá vendo? A ideia de um breve momento, por um momento, ou seja, mostrando que a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus é sempre maior do que a ira dele para com o seu povo. Deus tem mais misericórdia do que ira para com o seu povo. Para com os que são dele, Deus terá sempre mais misericórdia do que ira. Ok? Esse é o ponto. Então, no ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna. Olha o contraste. Olha o versículo 7. O contraste do versículo 7, como a gente disse, é breve momento te deixei com grandes misericórdias. Ou seja, o que está contrastando é o breve momento que te deixei com as grandes misericórdias. No versículo 8 tem outro contraste. O ímpeto de indignação por um momento, mas misericórdia eterna. Então o que é maior? A ira de Deus no ímpeto por um momento ou a misericórdia eterna dele? É claro que é a misericórdia eterna. Então, esse versículo aqui, ele amplia a ideia do versículo 7. Mostrando-nos que o povo experimenta a ira de Deus por um momento quando ele esconde deles o seu rosto. Aqui é a ideia do, como eu falei, do cativeiro babilônico. É bem possível que esteja falando do cativeiro babilônico, porque ali parece que Deus abandonou eles, mas Deus estava corrigindo a nação por causa dos pecados dela, certo? Então, por um breve momento, Deus se irou, se indignou contra eles, certo? Contudo, olha aí como continua. Com misericórdia eterna, diz Deus, me compadeço de ti. Então, a questão aqui, meus irmãos, a restauração à terra é semelhante, ela é realmente aqui a questão principal. Porque, veja, vocês se lembram, se a indignação aqui, a gente pode entender que é o cativeiro babilônico, a misericórdia, nesse contexto, se mostrou como? Se a ira de Deus, como sugere alguns, foi demonstrada especificamente aqui no contexto histórico de Israel, no cativeiro babilônico, como foi provada a misericórdia dele? Como? Perfeito. O retorno do povo a Jerusalém. Certo? Por um breve momento eu me esqueci de você. Eles ficaram lá na Babilônia. Está esquecido lá, a princípio. Mas com misericórdia eterna eu te trouxe de volta. Aí Deus enviou Ciro para deixar os judeus voltarem. Então Deus não se esqueceu. Deus ainda ama o seu povo. Porque ele trouxe o povo de lá. Ok? Deu para entender? Mas o ponto aqui principal não é a questão da terra, mas a questão de Deus estar favorável, estar presente e mostrar o seu amor para o seu povo. A ideia aqui é a restauração do olhar amoroso de Deus. Por que o povo foi levado para a Babilônia? Porque Deus virou o rosto para ele. E aí tudo começou a dar errado. Quando Deus olhou novamente com graça, aí eles vieram para Jerusalém. Então a questão aqui não é uma questão só de ir para um lugar e para o outro. A questão principal é ter o olhar gracioso de Deus sobre nós. Então o nosso problema começa quando Deus esconde de nós o rosto. A gente pode estar bem de saúde, a gente pode estar com a conta bancária relativamente boa, mas se nós estamos vivendo em pecado, Deus esconde de nós o rosto, e aí tudo irá mal, tudo irá mal. Porque esse fator é que decide, é Deus virar o rosto. Ok? As coisas aparentemente podem estar todas bem, mas se nós não estivermos bem com o Senhor, Ele esconder de nós o rosto dele por um momento, tudo pode ir muito mal. Então esse é o ponto aqui. A questão não é só mudar de local, a questão é o favor de Deus. É Deus estar com o rosto a nosso favor ou contra nós.
Deus é que vai decidir a nossa vida. Então não é quanto eu ganho, em que trabalho, em que lugar eu moro, com quem que eu vivo, em última instância, não são essas coisas que definirão a minha vida. É o meu relacionamento com Deus. Como eu vivo com o Senhor. Isso vai definir tudo. Ok? E é por isso aqui que quando virou o rosto de Deus, o povo foi abandonado por um momento. Mas depois, com misericórdia eterna, esse povo foi atraído. Tá? Então, meus irmãos, a eternidade aqui do amor de Deus é particularmente visto em sua disposição em reconciliar seu povo através de seu servo. Não é isso? Jesus Cristo. Porque, veja, esse povo foi trazido da Babilônia mesmo não sendo um povo perfeito. Deus não esperou eles serem um povo perfeito para Deus os redimir da Babilônia, os trazer de volta. Deus fez isso pela sua misericórdia em Cristo Jesus. Assim como nós também, né? Nós somos amados por Deus em Cristo. Não é porque nós ficamos muito crentes e aí Deus decidiu amar a partir de que nós nos aperfeiçoamos. Não, Ele nos amou enquanto pecadores. Paulo vai dizer isso em Romanos 5,8. Ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a ideia é, diz um teólogo, o seguinte: a ira de Deus pode ter jorrado sobre a terra como um dilúvio. Mas isso nada é diante do oceano imutável do seu justo livramento. Então, ou seja, Deus, Ele nos corrige para os nossos pecados. Mas a sua misericórdia é muito maior do que a sua indignação para conosco. Então, ter Deus contra nós, nos corrigindo, é algo duro. Que nós não deveríamos sequer pensar em passar por esse momento. Mas nós saibamos que mesmo caídos em pecado, arrependidos, nós podemos ir a Deus, que as suas misericórdias sempre são maiores. Então um teólogo disse, a ira de Deus é comparada a um dilúvio, mas a sua misericórdia é um oceano imutável. Dilúvios vão e vêm, os oceanos permanecem. Então Deus nos trata sempre com misericórdia. Ele pode se irar conosco em determinados momentos da nossa vida. E pode nos tratar com vara. Mas a sua misericórdia não muda. É eterna. Esse é o ponto. Então o amor supera a ira. Deus tem momentos em que não se agrada de nós. E nos corrigirá. Mas não quer dizer que Ele deixou de nos amar. Ok? A última certeza restabelecida é o juramento divino termina em ira. Olha o 9. Esse texto é muito importante. Veja aí, versículo 9, alguém leia. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Eu jurei que as águas de Noé não mais inundariam na terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti. Então veja, Gabriela, Deus compara esse momento de breve ira e de grande misericórdia, misericórdia eterna com o seu povo, com as águas de Noé. Então o que há de comparação? Vocês se lembram lá da história do dilúvio? A história verídica, verdadeira do dilúvio? Lá em Gênesis. Lá, o texto nos fala de uma ira de Deus. Certo? A terra estava violenta, os homens eram pecadores, a Bíblia diz lá, Moisés, né, lá em Gênesis, diz que era constantemente mal todo o desígnio do coração do homem, até que Deus resolveu dar cabo de tudo. Certo? Pensa em Israel agora, nesse contexto. O povo vivia pecando, o reino do sul, o reino de Jerusalém, aí Deus decidiu dar cabo do reino. Enviou a Babilônia. Tá vendo? Mesma coisa. Lá em Noé, os homens viviam em pecado, Deus enviou o dilúvio. Aqui, em Isaías, Deus enviaria a Babilônia. Por causa dos pecados. Lá em Noé, por causa dos pecados. Aqui, por causa dos pecados. Ira. Mas olha só. Lá em Noé, o dilúvio permaneceu para sempre? Não. Foi por um momento, não foi? Teve lá os dias do dilúvio. Depois, a arca se assentou. Noé e sua família saíram, porque a ira do Senhor não dura para sempre. O cativeiro foi para sempre? Também não foi. Ficaram lá no cativeiro, depois Deus enviou Ciro, o ungido dele. A gente já viu isso, né? Isaías falou dele, que ele viria. E o povo voltou. Tá vendo então a ideia? Porque minha ira são como as águas do dilúvio. Então veja,
não há, uma coisa importante aqui, nós devemos perceber, é que o juramento de Deus vem depois da ira. Lembra quando Deus jurou a Noé que não mais destruiria a terra por meio de águas? Lembra? Esse juramento veio depois da ira derramada. Ele não veio antes. Primeiro Deus derramou a sua ira. Depois jurou que nunca mais faria aquilo daquela maneira. Aqui também, com a Babilônia, a mesma coisa. A ira veio. Aí Deus posteriormente fala com eles, olha, eu vou te amar, eu vou te trazer de volta e com misericórdia eu vou te amar até o fim. Mas a ira foi derramada. Então perceba esse movimento. A ira tem que ser derramada para vir o juramento. Daí a ideia de o juramento divino termina em ira. A ideia é, para vir o juramento de paz, a ira tem que ser derramada antes. Tá dando para entender? Em nenhum dos dois contextos a ira deixou de ser derramada. Tanto em Noé, quanto com Israel em Babilônia. A ira de Deus foi derramada. Agora, no nosso caso, como é que isso acontece? Porque nós temos o juramento de Deus, nós temos a vida eterna. Que Ele nos amará até o fim, que Ele nos guardará para sempre. Mas no nosso caso, para vir esse juramento, também a ira foi derramada antes. Em quem? Perfeito, Vitória. Em Cristo. Está vendo que o movimento é o mesmo? Para ter o juramento de paz, tem que vir ira. No nosso caso também. Aí você veio, mas peraí, não veio ira nenhuma sobre mim. Porque veio em Cristo. Se viesse em você e em mim, te destruiria como a mim também. Arrasaria com você. Eu estava vendo, comecei a ler, né, um livro lá, de Spurgeon, né, Daine comprou comprou alguns livros, e um deles é de Spurgeon, do medo à esperança, é o título do livro. E ele fala que quando um pecador sincero está diante de um Deus santo, o que ele tem que sentir é medo. Ele não pode sentir outra coisa. Só que a fé é maior do que o medo. O medo faz parte da vida cristã. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas é o princípio. Porque a fé é maior que o medo. A fé dá mais do que o medo. É por isso que alguém que tem medo, só medo de Deus, vai para o inferno. Não se satisfaça em só ter medo de Deus. Ter medo de Deus é uma coisa boa, importante. Mas não fique só nisso. Deus não é um Deus para ser só temido. Deus é um Deus acima de tudo para ser crido. Você precisa crer na misericórdia de Deus. Se você só tem medo dele, eu também, o seu medo vai se concretizar. Porque Deus realmente destrói o pecador. Se você é um e você é e eu também sou, o que vai acontecer conosco? Nós seremos destruídos. Agora, se você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar, recebeu a ira de Deus no seu lugar, então você tem muito mais do que o medo pode te dar. Ter medo de Deus e temor é uma coisa muito importante. Mas a fé é muito maior. A fé lança fora o medo. Lança fora. O amor lança fora o medo. A Bíblia diz, né? João diz, né? O amor lança fora o medo. É importante temer a Deus, mas é mais importante crer nele. Como ele se revela misericordioso também. Ok? Temer a Deus é algo sábio. Mas a vida não pode parar nisso. Você precisa crer na sua misericórdia. Ok? Certo? Porque o mesmo Deus, tá vendo? O mesmo Deus, olha aqui, irmãos, o mesmo Deus que se ira é o Deus que tem misericórdia. Não é aqui no texto? Por breve momento eu me irei contra vocês. Então Deus se ira, é verdade. Mas com misericórdia eterna te atrai. Deus é misericordioso. Você não pode perder nenhuma coisa, nem outra de vista. Senão a sua fé é capenga. Você nunca vai ter o que pode ter de Deus se você não crer corretamente. Que Deus sim é o Deus que se ira, mas a sua ira é por um momento, graças a Deus. É por um momento. Ele é cheio de misericórdia. Olha só, vamos terminar? Versículo 10. Agora, depois disso tudo aqui, o casamento restaurado, as certezas que são dadas à esposa são restabelecidas a ela.
Deus te dará a ela compaixão ao lugar de abandono, amor no lugar de ira, e o juramento divino depois da ira. Ou seja, a ira já passou, agora o juramento divino, que ela será acolhida para sempre, será amada eternamente. Então Deus reestabelece uma eterna aliança de amor e paz. E é interessante isso, por quê? Porque, irmãos, na Bíblia, isso aqui nós terminamos com isso, isso aqui é muito importante. Na Bíblia, toda vez que tem uma aliança, tem que ter sacrifício junto. Olha o versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti e a aliança da minha paz não será removida. A aliança tem a ver com casamento. O nosso texto aí, de 6 a 10, começa com casamento, como esposa desamparada, tal. Certo? E agora tem uma aliança restabelecida, uma aliança consertada, um casamento que voltou aos eixos, que agora passa a ser o que deveria. Só que na Bíblia, no Antigo Testamento, toda aliança é acompanhada de sacrifício. Para ter aliança com Deus tem que ter sacrifício. Quer ver? Eu quero que vocês abram comigo, por favor, em alguns textos. Lá em Gênesis, vamos lá para Gênesis, marcando Isaías aí. Olha lá, vamos lá em Gênesis. Nós vamos mostrar aqui, biblicamente, que a aliança tem que ter sacrifício. Para Deus estabelecer aliança com alguém, tem que ter um sacrifício. Gênesis 8. Versículo 20. Depois passou o dilúvio, veio a ira. Tá igualzinho o texto de Isaías, olha. Tá igualzinho o texto de Isaías. Virá a ira por um momento, depois uma aliança eterna. Igualzinho. Olha o Gênesis, veio a ira, aí logo depois Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. Olha, versículo 20. Mas antes da aliança, olha o que acontece no versículo 20 de Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu sacrifício, holocausto sobre o altar. Aí veja agora o versículo de número 9. Versículo de número 8 e 9. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança. Então teve primeiro o quê? Um sacrifício de Noé, lá em 8:20, e agora em 9 tem uma aliança, depois de um sacrifício. Agora veja, Gênesis 15, que é Abraão agora. Gênesis 15, 9 a 18. Olha aí. Respondeu-lhe Deus, Abraão: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Sacrifício, teve sangue de animais ali, certo? E aí, veja, versículo de número 12, ao pôr do sol caiu profundo sono de Abraão, grande pavor. Depois, versículo 13, sabe que a sua posteridade será a peregrina em terra alheia, falando do Egito, né? Mas eu julgarei essa gente a quem ela se sujeitasse e tal. E aí, versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança de novo. Então veja, Noé, sacrifício e aliança. Abraão, sacrifício e aliança, certo? Agora veja Êxodo 24. Vamos lá para Êxodo. Êxodo 24. 4:8. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho.
Versículo 7. E tomou o livro da aliança, meus irmãos, e leu ao povo e lhes disse: tudo que falou o Senhor faremos, tal. Aí, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue do sacrifício e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança. Tá vendo? Mesma coisa. Sempre sacrifício, aliança. Sacrifício, aliança. Agora o Salmo 50 para terminar. Salmo 50. Verso 5, alguém leia. Congregar os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Aliança e sacrifício. Aí para terminar, irmãos, o que isso tem a ver com o nosso texto? É que lá em Isaías, no último versículo nosso hoje, o versículo 10, diz lá, olha lá, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, ou seja, ainda que os firmes fundamentos sejam removidos, a minha misericórdia não se apartará de ti. Então, ou seja, pode o mundo acabar, mas a misericórdia do Senhor não se apartará do seu povo. Pode virar um caos o mundo todo. As nações podem entrar em guerra, mas a misericórdia de Deus não se apartará do seu povo, de cada um de nós. E aí diz: e a aliança da minha paz. Tem aliança aqui, irmãos. Onde está o sacrifício? No 53. No 53 está o sacrifício. O servo sofredor. Ele vai tomar os pecados. E Deus, lembra? Ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor o moeu. O Senhor o sacrificou por nós. E agora no 54, eis a minha aliança com vocês. Agora vocês terão paz, porque houve um sacrifício. Alguém pagou por vocês. Alguém morreu no lugar de vocês. Agora vocês podem ter da minha paz. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que foi destruído no nosso lugar, aquele que foi moído, que sentiu a mão de Deus como eu e você, embora merecêssemos, jamais vamos sentir. Jamais sentiremos. Eu e você não temos ideia do que é a mão de Deus. Nós não temos ideia do que é cair nas mãos de um Deus vivo, de ser destruído por Ele. Cristo foi no nosso lugar. É por isso agora que nós podemos ser trazidos de volta num relacionamento de segurança, paz e retidão. Agora nós podemos viver, mesmo fracos, com o nosso marido Yahvé, porque o servo fez tudo em nosso lugar. Eu termino então com o que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que Deus é um Deus que corrige seu povo. Ele se lembra, a minha ira é momentânea, mas tem ira, tá? Tem correção. Quando nós pecarmos, a vara de Deus estará lá. Mas, entretanto, seu amor restaurador prevalecerá. Então, mesmo quando eu e você estivermos sendo corrigidos por Deus, por um pecado, não temamos, vamos a Deus. Deus está pronto para nos ouvir. Senhor, eu estou sofrendo, o Senhor está pesando a mão contra mim por causa do meu pecado. Tem misericórdia de mim. E Ele ouvirá. Ele ouvirá e perdoará. Não tenha medo. Não tenha medo. Creia na misericórdia. Ainda que Deus pese a mão sobre nós, Ele é poderoso para tirar aquela mão pesada e nos dar da sua graça. Ok? Vá a Deus, certo? Segundo, aprendemos que devemos abandonar nossa fé e fidelidade. Não devemos, né? Esqueci do não aqui, né? Que não devemos. Então coloca o não aqui, tá? Que não devemos abandonar nossa fé e fidelidade a Deus por momentos em que Ele mesmo nos corrige. Por que eu digo isso? Que não devemos? Porque é breve momento. Tudo que nós vimos aqui é por um breve momento. Um breve momento me indignei. Então continuamos a crer, mesmo que a mão de Deus esteja pesando sobre nós. Não vamos amaldiçoar os céus, nos virarmos contra Deus, reclamarmos da vida e do mundo. Calma. Até porque nós merecemos muito mais de correção. Calma. Breve
momento. Breve momento. Então não abandone a sua fé, a sua fidelidade. Porque você está passando por um momento de correção. Deus está fazendo isso por seu bem e é por um breve momento. Creia no Senhor, espere nele. Arrependa-se. E a mão de Deus não pesará mais. Ok? E por fim, nós aprendemos que pela obra sacrificial e redentora do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor e a sua paz estão conosco para sempre. Lembra? Onde há aliança, tem que haver sacrifício. Então, se Deus tem uma aliança conosco, pecadores, é porque teve um sacrifício que providenciou, que deu meios para isso. E é por causa de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus nos ama com sua graça, com seu perdão eternos. É por causa de Cristo. Ele recebeu toda a punição no nosso lugar. Agora o que nos sobra é o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua correção paternal. Correção, mas de um pai que ama. É isso que nos sobra para a vida inteira, para a eternidade. O amor eterno de Deus, por causa de Cristo. Então, como nós devemos ser gratos a Cristo Jesus, como nós devemos viver para a sua glória, porque é por meio do seu sacrifício, porque ele tomou para si aquela ira que deveria cair sobre nós, é que nós temos paz com Deus. Não é o que Paulo diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém.